Pode entrar, filha amada. Oi. Estou com um pouco de vergonha. Aqui não há condenação, Tudo bem. mas há verdade, e somente a verdade te libertará. É estranho você falar de liberdade. Falar de verdade. Eu ouvi por toda a minha vida que eu sou eu. Que eu podia fazer o que eu quiser. Até vender meu corpo. Então se apresente para mim. Diga quem você foi, o que fez e o que te trouxe até mim agora. Quero que me fale do início. Que início. Você sabe, você deveria estar nas águas ontem, mas escolheu a cama. Por quê, filha? Diga-me. Quem eu fui? Boa pergunta. Eu já fui Sara, Bianca, Renata, Sabrina. Eu já fui o que me pediram, o que me pagaram. Eu já fui alcoólatra, bêbada, drogada. Eu já fui humilhada. Eu fui objeto sexual por 13 anos de muitas pessoas. Muitas pessoas. Quem te apresentou essa porta? Me fale do primeiro dia. Quero detalhes. Não minta. E não esconda nada. Vou te ouvir. Comece. Então vamos pelo início. Nossa, que difícil. Foi em outubro de 2012. Eu tinha acabado de chegar de Uberaba. Tive um desentendimento, vários desentendimentos com a minha família por muitos anos. Morava na casa do meu pai com a minha madrasta e ela me ajudava muito com a minha filha mais nova, a Maria. Só que as coisas foram ficando mais difíceis e eu tive que levar a minha filha mais nova para morar com a avó dela, que já não era mais nenhuma novidade. Eu já me via incapaz de cuidar dela. Morei em Uberaba muito tempo com meu pai, por acho que 2 anos, 1 ano e meio. E voltei para Uberlândia. A minha filha já estava morando lá com a avó dela 6 meses. Larguei o meu emprego em Uberaba, era um bom emprego. Acho que foi um dos melhores que eu já tive. Eu era a melhor vendedora da loja de Minas, ganhei várias premiações. Eu trabalho desde os meus 14 anos. Trabalhei em muitos lugares. Trabalhei como garçonete, trabalhei em açougue, trabalhei em sacolão, trabalhei em bares, trabalhei como vendedora de rua, vendendo planos de operadoras. Não aguentando muito mais, acabei voltando. E nisso fui morar no fundo da casa da minha mãe. Chegando no fundo da casa da minha mãe, uma casa pequena. Morei muitas vezes nessa casa, mas dessa vez ela seria só minha, não tinha minha irmã, não tinha minha mãe. A minha irmã morava em outra casa, morava minha mãe e minha avó na frente. Voltando com toda uma bagagem de esperança e falando que agora ia dar tudo certo na minha vida, porque eu sempre fui muito trabalhadora, nunca tive vergonha, o senhor sabe disso, de trabalhar. Saí de casa com 14 anos e desde então nunca pedi ajuda pra ninguém, sempre dei um jeito. Quando eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, morando lá já 8 meses, eu frequentava a igreja. Mas eu não ia por causa de você. E você também sabe disso. Eu nem me lembro se eu li a Bíblia. Eu ia por causa de um vizinho de 17 anos. Ele tinha uma família que eu queria ter. No momento eu achava que a minha família poderia ser melhor. Eu acho que todo mundo passa por isso. Frequentando a igreja 8 meses. Indo pra lá, não pelo motivo certo.
e voltando a ter esperança nesse coração partido que era naquela época, como eu pensava que o mundo era ruim comigo, como eu pensava que você não me via, que você não sabia quem eu era, mesmo eu indo para a igreja, mas eu também não entendia que os lugares iam me levar para vidas diferentes, se tivesse a intencionalidade certa, mas eu não tinha. Eu queria uma família, eu queria ser amada, eu queria ser aceita. E começava ali um caminho muito diferente, que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Mesmo que eu mandasse com as minhas amigas que fazia na época, há muitos anos, eu não queria. Eu me lembro de muitas vezes, por muitos anos, mais de 2, 3 anos, indo para motéis com as minhas amigas e elas trabalhando, fazendo sexo na minha frente, e eu falava que não. E nem era porque eu tinha vergonha, era porque eu achava que eu não sabia fazer. E ficava sentada, olhando as meninas fazer. E eu comendo batatinha, porque eu não bebia. E tomando Coca-Cola. Quantas vezes fui pro motel para fazer isso? Essa cena foi repetitiva muitas vezes na minha vida. Eu tinha vergonha no meu corpo. Eu usava 2 calcinhas e 2 sutiãs, porque eu era muito magrinha. E as minhas amigas sempre tão bem arrumadas. E aquela peleja difícil de conseguir as coisas. O aluguel atrasado há mais de 3 meses. Eu ia perder a casa do fundo. E onde eu ia morar com a minha mãe? Que isso, jamais. Perdesse minha liberdade, eu achava que a minha casa era a minha liberdade. Quando eu vejo você falando de liberdade, eu assusto, porque tudo que eu penso que foi liberdade pra mim não foi. Frequentando e me divertindo com as minhas amigas no boates, só pra me divertir. Eu trabalhava no Center Shop, numa loja da Oi, na época. Já tinha uns 4 meses que eu tava lá, mas o salário era bem menor do que o salário que eu tinha em Uberaba. E lá naquela loja eu não tinha tanta oportunidade, não porque eu não era uma boa vendedora, eu era melhor, mas por causa de rivalidade que tem, que eu nunca entendi muito. E também não cabe a mim entendimento de muitas coisas, deixo pra você. Eu saí uma vez com meu amigo negro, muitas vezes. As meninas todas bonitas, e eu ia para lugares depois que eu saía do meu serviço com uniforme, eu tinha um cabelinho assim, ó, o senhor lembra? Eu amarrava ele de rabo de cavalo, com uma trança toda desengonçada. Mas eu queria me divertir, eu não queria ficar sozinha. E eu gostava de ficar perto deles, mesmo que eu não bebia, eu não fumava, e até então não me prostituía também. Teve uma cena que a gente foi para uma boate. Só tava a gente, e tinha muitas meninas, e essas meninas eram todas garotas de programa, algumas eram as minhas amigas. Chegando nessa boate, eu tava de uniforme e com cabelo normal, porque era meu mundo aquele. Eu nunca fui uma pessoa muito vaidosa. Teve uma mulher muito bonita que olhou pra mim e falou: você é bonita, mas não sabe se vestir, não sabe se comportar como uma moça, parece até um homem. E aquilo me feriu tanto por dentro, porque não era maldade minha. Eu só não conseguia nem pagar o aluguel, como que eu conseguiria comprar roupa? E também nunca foi algo que encantasse meus olhos até então. Eu me senti muito mal e saí de lá. Eu lembro que o meu amigo negro falou: não fique mal, independente. Eu tinha bons amigos e tenho bons amigos daquela época.
que não me deixavam de me levar, independente do que os outros falassem, independente do meu comportamento meio brusco, meio forte, ou as minhas roupas todas simples demais, ou uniforme, porque era o que eu tinha. As minhas melhores roupas eram meus uniformes. Saindo da boate, o nego falou pra mim que tinha um cliente lá dele. Ele arrumava o cliente com as minhas amigas, que me ofereceu bastante dinheiro, 3 mil, e eu falei, não, nego, você é doido, eu não faço isso, eu trabalho, eu sou trabalhador, você não pode me falar uma coisa dessa. Como? E ele falou, eu só tô te falando porque vai te ajudar e tal, e não sei o que. E eu voltei pra casa com aquele sentimento de não ter roupa. Voltei pra casa com aquele sentimento de perder a casa. Voltei pra casa pensando, por quê? Eu tô indo pra igreja. Eu tô indo te conhecer. Eu fui te ver. Eu fui tentar te ver. Mas eu não entendia que minhas intenções eram erradas e não ia te achar dessa forma. Cheguei na minha casa, passei uma noite inteira chorando, perguntando por que as pessoas se importavam tanto com coisas. E com muito medo. Acordei no outro dia, peguei o telefone e liguei pro nego. Falei, desce aqui em casa. Eu adorava nossas tardes juntas. Eram muito melhores. Nossas conversas, a gente ria bastante. Quando ele chegou lá em casa, eu me lembro muito bem da cena. Eu tava lavando roupa, porque eu ia buscar a Maria, minha menina mais nova. E ele chegou. E quando ele chegou, ele olhou pra mim e falou, o que foi? Eu falei, tem uma coisa pra te contar, senta. E ele sentou. E eu falei, amigo, eu preciso de ajuda. Eu vou perder a minha casa, meu tio tá me cobrando e tem 3 meses de aluguel. A minha mãe não consegue me ajudar. Eu não vou pedir dinheiro pra ninguém, você pode me ajudar? E ele riu, mas como eu lembro das risadas dele, você, Jéssica, você não. Nem ele acreditava, depois de tantos anos, me falando, anos. E eu falei, sim, eu preciso, vai ser só uma vez, eu já pedi pra Deus dizer o que eu tinha te pedido, sabia? E eu te pedi. Ele foi pra casa dele, ainda dizendo não, que não acreditava. E depois voltou. E eu falei pra ele que era verdade, que eu não ia brincar, que eu precisava pagar minhas contas. E depois eu parava. Esse foi o pensamento, sabia? Eu sei que você sabe os meus pensamentos, mas naquele momento foi o que eu pensei. E ele disse, eu vou te ajudar. Como eu não sabia me vestir, eu nunca tinha usado salto na minha vida. Só salto baixinho, sempre complexo, porque muito grande, muito desengonçada. Eu punha o salto, eu ficava mais esquisita ainda. Então eu preferia usar tênis por uma vida inteira. O sapato muito baixo, como eu te disse, eu não tinha nem um pouco de vaidade. O nego chegou, sentou na mesa e eu falei pra ele, me ajuda. E ele falou, eu conheço alguém, é um agenciador e eu vou falar pra ele. E ele começou. Ele lembra dele escovar meu cabelo, me ajudar a fazer uma maquiagem porque eu não sabia. Tentar me arrumar um salto, como foi difícil colocar aquele salto. Eu ficava ensaiando de um lado pro outro, de um lado pro outro. E chegou a noite, eu me olhei no espelho e falei pra você, é só uma vez, é só até eu pagar as minhas contas, tudo bem, pai?
É só você. Me perdoa, Deus. É só uma vez. Eu vou pagar as minhas contas e vou parar. Até pedir pro nego, não conta pra ninguém, porque vai ser só uma vez. Ninguém vai precisar saber disso. Como eu tinha vergonha. Porque, como eu trabalhei uma vida inteira, eu fugi de casa, eu conseguia me manter, eu achava que aquilo ali era o fim. E era o fim mesmo. Ele chegou, arrumou um cliente, era um agenciador. Eu entrei no carro. Quando eu cheguei no carro, a gente foi pra casa dele. Eu me lembro que eu sentei no sofá e meu coração apertou tanto. Mas eu falava, e agora eu tô aqui. E como sou muito corajosa, agora faz. E meus pensamentos com você era, Deus, é só eu pagar as contas. Esse homem começou a tirar minha roupa, ninguém nunca tinha tirado a minha roupa. Nem o pai da minha filha, nem os outros poucos relacionamentos que eu tive, porque eu acho que até esse momento eu tive uns 8 relacionamentos. Eu sei que nenhum ou que todos não fazem diferença agora. Mas naquele momento eu achava que era uma vantagem poder contar nos dedos. E até hoje eu acho que deveria ser uma vantagem poder contar nos dedos. Cheguei, ele tirou minha roupa e fez coisas. Eu me lembro que ele tinha uma pele muito seca e me arranhava todinha. Um cheiro forte na pele dele. E ali começou. Depois ele me levou para o banheiro. Foi a primeira vez que alguém me obrigou a engolir algo. Eu nunca tinha feito aquelas loucuras no sexo. Ainda mais com um estranho que eu nem sabia o nome dele. Eu sempre achei que, como assim transar com alguém que você nem sabe o nome? Quando terminou, eu tomei um banho. Coloquei a roupa, olhei pro meu corpo, eu lembro de ter feito assim. Não tá faltando nada. Ainda bem, amém, Pai, não tá faltando nada. Eu sentia que alguma coisa tinha saído de mim, mas meu corpo tava inteiro. E ainda tinha ganhado 250. Saindo de lá, fui encontrar um nego na casa de um outro amigo meu, a bicha. Essa bicha a gente tem história. E como eu tinha pedido pro nego não falar pra ninguém. Mas quando eu cheguei daquele jeito, nunca eles tinham me visto vestida daquele jeito, não foi difícil imaginar. A casa estava cheia de meninas, eu não me lembro bem quem estava no dia. Eu me lembro que acabei pedindo ajuda para a bicha, porque ele era o melhor agenciador da minha cidade. E pedi para ele não contar para ninguém. Também, porque quando você faz algo de errado, o primeiro sentimento que tem é de esconder de todo mundo, como se isso fosse possível. E começaram a organizar o próximo cliente. Eu me lembro que eu sentei na mesa, na casa da bicha, peguei o dinheiro da bolsa, coloquei em cima da mesa e olhei para aquele dinheiro e falei, é só eu pagar as minhas contas e eu paro. Naquele momento não era mais uma vez. Já tinha mudado algo dentro de mim. Era até pagar as minhas contas. E assim, foi meu primeiro dia.
Se você chegou até aqui, é porque ainda existe dentro de você um grito que o mundo não conseguiu calar. Eu vi cada lágrima escondida, cada tentativa de sorrir com o coração quebrado. Vi quando você se entregou, não por prazer, mas por sobrevivência, e mesmo assim, nunca me esqueci de você. Eu te chamei tantas vezes no silêncio da madrugada, e hoje te chamo mais uma vez. Volta para casa, filha amada. A porta está aqui e sou bater, e sempre esteve. Essa história não é só da Jéssica, é de muitas, é sua também. E se tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários. Eu volto hoje. Não tenha medo. Esse comentário será o primeiro passo de volta ao lar. O céu inteiro vai ver, vai festejar. Marque outras filhas, aquelas que se esqueceram quem são. Compartilhe esta mensagem. Você pode ser a ponte entre a queda e o recomeço de alguém. E lembre-se, eu sou Jesus. E continuo vindo buscar as minhas filhas, uma por uma história por vez.